Muito bom dia. Hoje vou fazer outro vídeo, mas vou falar de um tema um pouquinho diferente. Vou falar de ascardias. Ascardias. Por que decidi falar desse vídeo? Temos muitas crianças esses dias que sofrem muito de parasitose intestinal. Então eu decidi fazer esse vídeo para ajudar as nossas mães, ajudar as nossas crianças, também ajudar outros profissionais de saúde a entender um bocadinho a sintomatologia de ascardíase e alguns sintomas relacionados com problemas causados por esse verme. Então, ascardíase é a doença, muitas das vezes é a doença causada por um determinado verme, que muitas vezes é conhecido por lombriga. Simplesmente as pessoas chamam de lombriga. Então, só dizer lombriga já sabe, é um tipo de verme que afeta o intestino e causa vários problemas. Vamos entender os problemas durante o decorrer do vídeo. Agora, dizer que ascardíase é o nome da doença. O parasita que causa ascardíase chama-se Ascar lumbricoides. Então, Ascar lumbricoide é o parasita que causa ascardíase. Então, já sabemos, ascardíase é a doença. Aquilo que você chama de lombriga é ascardíase. Já o verme que causa essa doença aí chama-se Ascar lumbricoide. Agora, em termos de epidemiologia, dizer que ele afeta todos os países estão afetados e afeta todas as idades, mas principalmente a idade, nesse caso, de compreender de 1 aos 10 anos são os mais afetados por causa de consumir são crianças nesse caso, que consomem coisa que cai no chão, acabam consumindo coisas sem boa higienização das mãos, então acabam se infectando. Mas mesmo os adultos podem se infectar no caso de consumir algo, um hambúrguer, por exemplo, de uma certa pastelaria que não esteja bem preparado. Mesmo em casa você pode se infectar com esse tipo de situação. Já agora, dizer que esse parasita, eles existem no intestino. Existe macho, existe a fêmea. A fêmea, ele tem um corpo alongado, e muitas das vezes nas suas pontas não apresenta nenhuma dobra. Ele está assim. Nesse caso, as fêmeas apresentam um corpo alongado e não apresentam nenhuma dobra. Enquanto que os machos são pequenos em relação às fêmeas, são pequenos e eles se enrolam, muitas das vezes ficam mais ou menos assim, e são pequenos que as fêmeas. A fêmea pode chegar a medir cerca de 25 centímetros e os machos chegam a medir no máximo 15 centímetros. Na ponta na cauda, nesse caso, na parte da cauda da fêmea, existe uma estrutura que serve para a cópula, nesse caso. E no macho também existe a estrutura. Ampliando no macho, pegando esse canto do macho, no canto do macho, vamos supor, colocamos mais ou menos assim. Então ele vai apresentar duas espículas. Duas espículas chamamos de espículas penianas. Essas espículas aqui estão ligadas aos testículos que estão dentro do corpo do parasita. Nesse caso, no macho. São duas espículas, eles servem para acopular. Eles vão entrando ali na cópula, na estrutura para a cópula, junto com a fêmea. E quando eles fazem a cópula, a fêmea, nesse caso, pode possuir dentro de si, depois da cópula, o processo da fecundação todo vai ter volta de 1.000 a 2.000 ovos. Estão a ver que quantidade de ovos que ele pode libertar. Então, pode libertar cerca de 1.000 a 2.000 ovos. E os ovos, como é que são? Qual é a característica dos ovos? Os ovos, eles já apresentam com esse formato e eles são esbranquiçados, mas no microscópio, ao serem vistos, pode apresentar uma coloração castanhada, às vezes esverdeada, por causa da coloração das fezes. Mas a cor exata dos ovos é uma cor esbranquiçada, é uma cor branca. Os ovos são brancos. E eles não estão com esse formato ovalado assim, mas ele apresenta duas membranas. Vamos supor, este aqui é o ovo. Então apresenta duas membranas. Tem uma membrana interna que está aqui. E essa membrana interna está junto com o quê? Está junto com o embrião do ovo.
Então, nesse caso, a membrana externa, ela é uma membrana que vê esses relevos assim. Vê esses relevos. É uma membrana, são relevos arredondados. É uma membrana, chama-se, essa membrana de fora chama-se membrana mamilonada. É uma membrana mamilonada. Essa membrana mamilonada apresenta dobras, apresenta nesse caso relevos de forma arredondada. Qual é a importância dessa membrana mamilonada? É que essa membrana mamilonada, ela ajuda, nesse caso, na fixação dos parasitas. Por exemplo, os parasitas, por exemplo, quando, por exemplo, nesse caso, a pessoa liberta ovos que tem esse parasita, pode libertar na água, no meio ambiente, e pode ser arrastado para uma região que nós tiramos essa água e regamos a nossa horta. Então, essa membrana mamilonada, quando o parasita, nesse caso, cai por cima da folha da nossa horta, ela vai poder se fixar, cria um atrito. Então, com essa membrana mamilonada, vai ajudar com que ele não venha se retirar com facilidade. Por isso é importante, quando você está em casa, quer lavar, por exemplo, a tua horta para poder consumir, quer preparar uma salada, está ali com o seu alface, então não passa só simplesmente a água assim, porque a membrana mamilonada faz com que não haja, cria uma espécie de atrito, fixa-se ali, o ovo não sai com facilidade, então fixa-se na folha. Então aí é importante você passar uma mãozinha para poder lavar a sua horta, para poder retirar os ovos. Eles simplesmente com água não saem. Então isto está bem claro. Então não pode só levar a horta, meter na água e só mexer um pouco, pensar que vai sair. Tem que passar a mãozinha para poder retirar. Então essa é a importância da membrana mamilonada. Então essa membrana mamilonada, os ovos usam para poder se fixar. Então ele liberta esses ovos aqui. E dentro desse ovo tem o embrião. Só que esse embrião, quando a pessoa liberta os ovos, por exemplo, na umidade e no calor, ou numa temperatura quente com presença ali do oxigênio, então esse embrião vai poder desenvolver-se. E quando desenvolve-se o embrião, ele transforma-se, o embrião vai se transformar, nesse caso, temos aqui a membrana mamilonada, então aqui o embrião, nesse caso, vai se desenvolver e vai se transformar em uma larva. Essa larva que se desenvolve, ainda onde? No ambiente, nós estamos a falar dentro do homem. O que acontece? Temos o macho e a fêmea, acasalaram, a fêmea libertou os ovos. Os ovos, eles são mandados para o intestino grosso, depois são lançados junto com as fezes. A pessoa vai defecar no ambiente, na água, nesse caso, vai defecar ao ar livre. Então, esses ovos apanham um ambiente favorável, clima quente e úmido, com presença de oxigênio. Então, ele faz o quê? Desenvolve-se, o embrião desenvolve-se, que está dentro do ovo. E quando desenvolve-se, transforma-se em uma larva. É isso ainda, estamos a falar de ambiente. Então, transforma-se em larva número 1. Essa larva número 1, ela tem uma membrana que o envolve. Tem uma película que o envolve. Então vai poder ainda, ainda no ambiente, se transformar em outra segunda larva, que se chama larva, já um pouquinho grande, e um bocadinho grande, já vai romper, o crescimento surge do rompimento dessa membrana aqui, e ele vai crescendo, rompe o membramento e cria mais resistência à larva que está lá dentro. Então, depois se transforma em larva número 3. Então, quer dizer que no ambiente o ovo deve, o embrião deve desenvolver, transformar-se em larva número 1, aqui transformar-se em larva número 2 e transformar-se também em larva número 3. A larva número 3 é que tem capacidade de poder, nesse caso, infectar o homem. Então, nesse caso, uma pessoa. Se nós consumimos alimentos, por exemplo, você vai num sítio onde vai numa pastelaria, não preparam bem, não é boa higienização, então lá eles têm ovos desses parasitas, eles usam água que não está bem contaminada, então
aquele parasita, os ovos nesse caso podem ficar no teu hambúrguer, todo o alimento que forem a preparar, pode encontrar lá o parasita, aquele alface que eles preparam ali para poder fazer uma salada, se eles não lavam conforme, então aquela alface pode ter ovos do parasita. E se estiver na larva número 3, aí nós podemos nos infectar. Então, aí nós só nos infectamos com a larva número 3. Só a larva número 3 tem importância para a infecção do homem. Então, se por exemplo, você consumir um ovo, por exemplo, a mãe está a lavar a criança aí, a criança, vamos supor que liberta fezes com parasita. Está a lavar a criança fez necessidades maior. De repente, por um descuido qualquer, aquelas fezes entram na boca, a lavar, a dar água, a dar banho à criança na banheira. Então, o que acontece? Aquela larva não é suficiente para logo entrar no homem e causar problemas. Ele vai de novo ser libertado com fezes sem nenhum problema. Então, a larva que dá problemas é a larva número 3, que se desenvolveu no meio ambiente. Se você consumir essas larvas número 1, número 2, não acontece nada. A infecção só você apanha quando tiver a larva número 3. E esse processo de você libertar fezes e desenvolver-se lá fora, dependendo das condições do meio ambiente, pode levar, num ambiente favorável para isso, pode levar 8 dias. Então, num intervalo de 8 dias, então você já pode ter a larva número 3. Então, alguém que vai defecar na água, depois de 8 dias podemos encontrar essa larva 3 se nós formos já consumir aquela água ou se nós formos já consumir um alimento que esteja infectado com os ovos desse parasita. Os ovos do parasita também podem não... Os ovos do parasita não só eles vão se desenvolver na água, também nos outros ambientes, como numa casa que tem umidade, também podem se desenvolver e muitas das vezes chegam nos sítios onde está cheio de poeiras, pode chegar através de moscas. As moscas podem pousar nas fezes, depois por um descuido qualquer levar para outro determinado lugar onde vão parar. Eles não são vetores, eles levaram sem saber, fica ali nas patinhas, mas depois vão deixar os ovos num determinado lugar, os ovos desenvolvem. E aqueles ovos através de quê? De pequenos sopros que vão acontecendo, circulação do ar, então podem circular também no ar e pousar num determinado alimento, e ficar num determinado alimento, e nós consumimos por causa de falta de proteção. Então é importante também proteger os alimentos. Agora, a pessoa se infectou com essa larva número 3, o que vai acontecer? Então, vou tirar isto aqui para explicar o que acontece depois da pessoa se infectar com a larva número 3. Então, nós temos aqui, vou ser um pouco rápido, temos aqui o desenho de uma pessoa, temos aqui a boca, depois temos aqui o esôfago, depois encontramos o nosso estômago, o intestino delgado. Então, quando você consome essa larva, esse ovo com larva número 3, com larva 3 já desenvolvido, bem desenvolvido, essa larva tem capacidade de poder atravessar o suco gástrico, nesse caso atravessar o estômago e vir até o intestino delgado. No intestino delgado é lá onde essa larva aqui vai poder romper o ovo. Então vamos supor, temos o intestino delgado, temos aqui, esse aqui ele rompe e fica somente a larva lá. Essa larva aqui não tem capacidade de poder viver ali naquele intestino. Precisa de aumentar as capacidades da sua membrana para poder sobreviver de novo nesse intestino. Então ele vai dar muitas voltas. Então essa larva, ela vai penetrar o intestino delgado, o intestino delgado. No intestino delgado ele vai entrar na circulação. Pode ser a circulação linfática ou circulação sanguínea mesmo. Então quando entra na circulação linfática, vai para onde? Ele depois é levado para o fígado. Ele vai para o fígado. Depois do fígado, juntamente com outras artérias, mesentéricas, outras artérias de diferentes partes do corpo, a circulação do fígado, ele vai até ao nosso coração. Vai até o coração. Então vou fazer um desenho rápido aqui do coração. Temos aqui o coração. Depois temos aqui este aqui é o coração, um desenho muito rápido.
um desenho muito rápido, temos já aurículas e temos aqui os ventrículos. Então, a larva vem para onde? Sai do intestino, vai para onde? Vai para o fígado. Então, no fígado, ainda vai poder entrar na circulação sanguínea através da veia cava inferior. Então, o sangue vai de diferentes partes do corpo, vai para o coração. Nesse caso, através da veia cava inferior. Se entra de baixo, a veia cava inferior. Se entra de cima, a veia cava superior. Mas, saindo do fígado, vai entrar pela veia cava inferior. Quando chega na veia cava inferior, vai entrar na aurícula esquerda, na aurícula direita. O sangue que tem baixo teor de oxigênio, nesse caso, o sangue venoso vai para a aurícula direita. Então, na aurícula direita, através da válvula tricúspide, o sangue passa para o ventrículo direito. Aqui no ventrículo direito, o sangue ainda não é oxigenado. Depois deve ir para onde? Para os pulmões. Sai daqui através da artéria pulmonar. Vai para onde? Vai para os pulmões. Então, chegando já nos pulmões, o que vai acontecer? Vou fazer aqui um desenho dos pulmões. Temos aqui o coração, temos aqui a traqueia, os brônquios. Então, aqui nos pulmões o sangue vem para ser oxigenado. Então, através da artéria pulmonar. O sangue venoso vem através Então, quando chega aqui nos pulmões, vem através da artéria pulmonar. Temos a artéria pulmonar. Então, essa artéria vai se transformar em arteríolas. Quer dizer, é uma artéria, depois vai ficando mais fino ainda, vai se ramificando, depois forma arteríolas. Na arteríolas, depois vai chegar a uma fase em que vai ser o quê? Dentro do pulmão, vamos chegar a uma fase em que já se transforma em capilares alveolares. Já está ao redor de quê? Dos alvéolos. Então, estamos aqui a ter os capilares alveolares. Então, está aqui o parasita, já chegar a larva, chega aqui, já desenvolvido e aqui, nesse caso, no alvéolo pulmonar, ele, através da oxigenação, através de capilares, ele entra para a cavidade, nesse caso alveolar. E depois pode subir através de quê? De arteríolas. Então, a partir do alvéolo, nós temos o quê? Do alvéolos, nós temos o quê? Temos bronquíolos. Temos os bronquíolos. Depois dos bronquíolos, temos os brônquios, que são esses aqui, vão crescendo. Os brônquios, depois aqui vamos ter o quê? A traqueia. Então, sai da cavidade alveolar, entra nos bronquíolos e vai para os brônquios. Então, aqui, nos pulmões, ele se transforma em larva número 5. Então, a pessoa, através de... nesse caso, a parede dos brônquios apresenta um epitélio pseudoestratificado ciliado, tem cílios. Então, aqueles cílios ali, por causa da irritação do parasita, a pessoa vai produzir um muco, vai ter tosse. Então, quando a pessoa tosse, leva essa larva número 5, que está aqui a circular, leva a larva número 5, vem aqui na hipofaringe, a pessoa tossiu, então a larva, juntamente com os caros, com secreções que estão dos pulmões, ficam aqui na nasofaringe e a pessoa volta a engolir. Só que a larva já é a larva número 5. Quando engole, volta de novo para o aparelho digestivo e já chega aqui no intestino, já é larva número 5. Teve que dar essas todas as voltas. Por que dar essas todas as voltas? Porque a membrana da larva número 3, que é aquela que nos infecta, não tem capacidade de poder sobreviver aos sucos gástricos, sucos digestivos que ficam lá. Então ele precisa de fazer essas todas as passagens, passar pelo fígado, passar pelos pulmões e de novo voltar para o intestino. Então, quando ele está aqui nos pulmões se transforma em larva número 5. E ele começa a migrar para poder sair e até chegar na hipofaringe. A pessoa vai tossindo, chega com forma de escaro, então a pessoa, quando engola, ele volta. Então, aqui, quando ele está nos alvéolos pulmonares, dependendo também da quantidade dos parasitas, a pessoa pode ter dificuldade de absorver, por exemplo,
de fazer a oxigenação do sangue. O parasita está lá, então pode ter sintomas de pneumonia, pode ter tosses, pode ter uma pneumonia por esses parasitas, principalmente as crianças. Então pode ter dificuldade de respirar. Quer dizer que se você na tua casa tem uma criança e essa criança apresenta tosse, então tosse também pode ser o quê? Pode ser por causa dos parasitas. Então não podem ver só tosse, é bactéria, é vírus, não. Tosse também pode ser por causa do parasita, porque o ciclo de vida do parasita, ele sai do intestino, na larva número 3, vai para o fígado, coração, depois vai para onde? Vai para os pulmões. Então aqui nos pulmões acontecem os primeiros sintomas. Estão percebendo? Então o primeiro sintoma acontece aonde? Acontece nos pulmões. Então uma criança que tem um problema respiratório, então deve ser investigado bem pelo médico, porque pode ser o quê? Pode ser essa parasita, pode ser ascardia, pode ser uma lombriga que está lá. Então não pode só se limitar ao aparelho digestivo. Não. O primeiro sintoma desse problema acontece nos pulmões, não acontece nem no aparelho digestivo. Já agora, ele saindo daqui vai para o aparelho através da tosse, nós voltamos a engolir o nosso escarro, ele volta já com larva bem desenvolvida, já com capacidade de poder suportar os nossos sucos digestivos que estão lá no intestino. Então ele aqui fica no estado jovem, adulto, até chegar na fase de reprodução. Já temos as larvas na fase da reprodução. Então, tendo as larvas na fase de reprodução, o que vai acontecer? A larva dentro do intestino, a larva, nesse caso a lombriga, o parasita, nesse caso, comprido com o corpo dele, ele tem boca, tem duas extremidades. Ele tem boca e tem a parte posterior que tem o seu ânus. Então na boca tem três membranas. Chamamos de membranas bucais, são 3. Então essas membranas aqui, ele apresenta uma espécie de, parece dentinhos assim, que ele tem capacidade de poder se fixar aqui no intestino, fixar os seus dentinhos aqui, e pode ainda criar erosões, criar lesões no intestino. Então, quando ele se fixa, cria lesões no intestino, então o intestino vai ter o quê? Vai ter dificuldade de fazer a sua absorção dos nutrientes, vai ter dificuldade de fazer a absorção da água, de líquidos nesse caso. Então o que vai acontecer? Como não vai absorver a água, então as fezes dessa pessoa vão ter fezes líquidas, vai ter uma espécie de diarreias, porque o intestino já perdeu a sua capacidade de absorção por causa das lesões causadas pelos parasitas. Para além disso, pode perfurar, às vezes, nos casos graves, pode perfurar o intestino, a pessoa ter uma peritonite química causada por esses parasitas. Para além disso, esse parasita aqui, ele apresenta a capacidade de absorver também os nossos nutrientes, aqueles que nós precisamos também. Você consome proteínas, consome glícidos, ele também vai lá e consome. Então a pessoa pode apresentar uma desnutrição. E no estado avançado da doença, em que já tem muitos parasitas, então eles ficam aglomerados, pode causar obstrução, e outros ainda podem sair daqui já grandes, sair à procura dos alimentos, eles chegam aqui no esôfago e pode virar e obstruir as vias respiratórias e causar uma asfixia por parasitas. Então, para quem tem parasitose, nesse caso pode ter desnutrição, pode ter, nesse caso, diarreias, pode até criar desidratação por causa disso, há um tempo muito alongado com parasita. E pode ter desnutrição, pode ter perda de líquidos, pode ter até anorexia, porque o intestino estando cheio, então não tem onde o alimento poder estar. Então, nesse caso, a pessoa pode ter desnutrição, pode ter anorexia, vários sintomas que têm a ver com desnutrição, perda de peso, nesse caso marasmo, kwashiorkor, porque a pessoa não tem capacidade de poder absorver. Então, esse é por causa da infecção por esse parasita. Por que eu trouxe esse tema? Eu trouxe esse tema por causa das fases que ele faz para poder chegar na fase adulta. Ele passa sai na fase larvar, sai do intestino delgado, vai para o fígado, vai para o coração e vai para onde? Para os pulmões. O primeiro sintoma dele acontece onde? Nos pulmões. Tosse, pode ter pneumonia por essa parasita.
depois de novo volta para o intestino. Então, nas fases em que ele está longe, a pessoa não imagina. Então, você já sabe que uma parasitose desse aqui, por ascas lubricoide, as cardíase, nesse caso, você pode ter sintomas que não são só sintomas do aparelho digestivo. E com esse vídeo, quero que os pais, nesse caso de menores, tenham capacidade de poder saber que para dar o alimento, como nesse caso de hortas, não sei, precisam lavar bem, precisam criar um bom saneamento do meio, e não só em termos de casa, nesse caso até mesmo para os ambientes de circulação pública, deve estar com bom saneamento do meio, porque esse parasita, muita gente defeca ao ar livre, nesse caso numa via pública, e aquela água é usada para regar nossas hortas. Então, nesse caso, podemos ter esses parasitas a partir daí. Então, a pessoa que tem que fazer no caso desse parasita? Primeiro dizer que o processo todo de transformação de larva, dos ovos transformar-se em larva número 3, leva 8 dias, já falei, mas o processo de já ingerirmos essa larva até termos as larvas adultas e causar já larvas adultas de novo a segunda infecção nesse caso, aí leva uma volta de 2 semanas. Então quer dizer que dentro de 2 semanas nós já podemos ter larvas adultas já circulando no nosso corpo. E uma pessoa só se infecta com larva número 3. Se você consumir fezes que tem larva número 1 e 2, você não vai ter a infecção, não vai ter nenhum efeito, aquele ovo depois vai sair. Então precisamos da larva número 3 para poder ter esse processo todo que está acontecendo. E o primeiro sintoma acontece onde? Nos pulmões, não é no intestino. E pode causar asfixia, pode matar, pode causar desnutrição. Então é importante fazermos a desparasitação das nossas crianças. Esse é mais um vídeo, vou fazer mais outros vídeos. E se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema, pode mandar vou deixar no link, a pessoa pode deixar uma mensagem de ver. E outra coisa também, sobre o tratamento, não vou falar, fica mal falar do tratamento, a pessoa tem que aproximar no médico, porque a medicação disto aqui depende da idade. Eu posso falar do medicamento, a pessoa pode se automedicar, então é melhor a pessoa aproximar no médico se quer desparasitar os seus filhos. Já é importante sempre fazer essa desparasitação, não só em termos de a pessoa sozinha, também faz parte da saúde pública. As pessoas que fazem saúde pública, é importante promover a desparasitação das crianças principalmente, porque são elas que são mais vulneráveis por essas parasitoses. Então, fora disso, muito obrigado. O vídeo estará contigo, assista. Muito obrigado.